Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Olá, doutor Henrique Bonaldi, boa tarde, bem-vindo. Ei, boa tarde, gente. Como vocês estão? Boa terça-feira para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem. Tudo ótimo. Ainda mais com o calor que tá para vir. Por aqui tá tudo bem. A gente tá esperando esse calor aí, viu? Diz que é uma onda de calor, né, doutor Henrique? Inclusive, os especialistas, até o Semadem soltou um alerta ontem falando que a gente vai ter primavera e verão bem mais quentes, pode até ter desastres ambientais, então a gente tem que ficar atento, mas tem uma onda de calor chegando já no país inteiro. Para nossa saúde, doutor Henrique, isso aí mexe com a nossa saúde imediatamente? Se a temperatura sobe muito? Eu não sei se vocês viram o mapa desse negócio do calor, é assustador, assim, eles coram de vermelho, né? Isso. Realmente parece que o bicho vai pegar mesmo. Bom, para a saúde é de extrema relevância para 90% das pessoas. Tirando um menino de 18 anos de idade que corre na praia todo dia, meio-dia, ele não sente nada, o resto estamos todos nós com um pouco mais de risco. É claro que isso não é para ficar em casa no ar-condicionado com gelo debaixo do braço, mas tem o maior risco. Alguns grupos são de pior capacidade para suportar esse calor. Porque qual que é a sacada do calor? Toda vez que o sol bate ou que está muito quente, o sangue da gente é deslocado para fora, ou seja, é deslocado para a pele. Então você não sente a pele quente num dia de sol porque o sol está batendo tão somente. Não é só isso. É que o sangue está sendo deslocado para ali. E para que o sangue vai para ali? Para fazer um negócio chamado suor. Você fica suado para que o vento bata e tire um pouco do calor que seu corpo está ficando. A célula do corpo, o nosso metabolismo, a nossa capacidade de funcionar, ela depende de uma temperatura ideal. Indivíduos que têm menos de 31, 30 de temperatura, indivíduos que têm mais de 39, 40, 41 de temperatura, eles trabalham mal. Então o pulmão ventila mal, o rim filtra mal, o seu fígado não trabalha direito, seu cérebro pode... Quem nunca ouviu falar na tal da convulsão febril em criança? A fulana de tal fez 41 graus de febre e convulsionou. O que é aquilo que está acontecendo com a criança? É o cérebro da criança que parou de ter um estado bom para trabalhar. Aí ele entra em confusão e faz a criança convulsionar. O que eu quero dizer com isso? Para que eu tire essa temperatura de 40, 41, 42 graus, eu preciso de alguém me abanando. E se eu tiver com água na superfície do corpo, esse abanar ele é melhor. Vai embora o calor com mais facilidade. É mais ou menos a mesma coisa que o meu pai dizendo para mim assim: meu filho, vamos botar uma cerveja aqui dentro do congelador, mas joga uma água nela. Quem nunca ouviu falar isso? Quando você joga uma água na bebida, ela esfria mais rápido, porque a capacidade de trocar vai ser maior. Então esse sangue que é... Desculpa, pode falar, desculpa. Não, era uma pergunta, mas pode complementar aí que eu vou fazer essa pergunta em seguida. E aí qual que é a sacada? Quando você desloca muito sangue para a periferia, isso automaticamente faz você perder sangue lá em órgãos vitais, por exemplo, o cérebro, por exemplo, o coração, por exemplo, o rim, por exemplo, o fígado, o intestino. E isso faz esses órgãos aumentarem a chance de sofrer com isso. Aí você coloca nessa conta ainda perder a água que você está perdendo, porque você não ingeriu, porque está muito quente, porque você destinou parte dessa água para o suor. Aí eu não só estou deslocando o sangue, como eu estou diminuindo a quantidade de sangue, porque proporcionalmente eu estou perdendo água, eu estou desidratando. Então é esse o mecanismo que deixa nós, na medicina, morrendo de medo do calor severo. Nada mais é do que como se fosse uma desidratação em demasia, mais do que deve. Desidratação aí por causa desse calor excessivo e a gente falar de insolação são coisas diferentes, doutor. Insolação tem que estar ali exposto, calorão, e você na frente do sol ali, embaixo do sol, né? Como é isso? Isso, são coisas diferentes, mas elas têm correlação. Então, por exemplo, você pega na praia um indivíduo que teve a insolação, do lado dele tem um cara jogando vôlei. Qual que é a grande diferença? A capacidade física, esse cara foi se acostumando a jogar vôlei,
no sol de meio-dia, e ele provavelmente, a cada ponto que ele faz, ele bebe 1 litro de água. Então, tem uma relação íntima entre insolação e desidratação, mas realmente são coisas diferentes. A desidratação acontece mesmo sem insolação. Por exemplo, diarreia, o cara pegou uma infecção qualquer, o cara deixou de tomar água, os meninos que fazem treinamento físico de alta intensidade mesmo à noite. Então, desidratação não tem necessariamente a ver com ter o sol atrapalhando, não. A insolação é culpa do calor. É culpa do sol. E aí tem várias coisas envolvidas na insolação, não só a desidratação, como queimaduras de 1º, 2º, 3º grau. Então tem outras coisas na insolação, mas é verdade, são coisas diferentes, são interligadas e as duas preocupam, principalmente criança, idoso e qualquer doente. Pressão alta, diabetes, já foi infartado, já teve um AVC, tem um quiprocó no rim. Essas pessoas que têm qualquer tipo de doença, elas têm que prestar mais atenção do que o cara que não tem. Doutor Henrique Adalberto aqui, boa tarde. Fala, Adalberto, você tá bom? Tudo jóia, doutor Henrique. Olha, a gente sempre ouve aquela história, aí eu queria saber se é mito ou verdade. Temos que beber 3 litros de água por dia. Já ouvi essa história, mas por outro lado, às vezes a gente ouve falar que não é bem assim, depende do organismo, depende da idade da pessoa. Essa conta aí realmente é uma conta que vale aí, temos que beber 3 litros de água por dia, ou depende de pessoa para pessoa? Essa conta é verdade. É o seguinte, depende de pessoa para pessoa, mas em geral é de 2 a 3 litros. Esse é o ideal para te manter hidratado. Adalberto, se o seu rim funciona bem, você pode tomar 6 litros de água, que o que ele não precisar ele vai mandar embora. Então tomar água em excesso, controladamente, e para quem não tem doença, não há mal qualquer. Então você vai ver lá um monte de gente que toma. Minha mulher toma água, cara, ela toma uns 4 litros de água por dia. O que faz diferença na vida dela? Nada, ela só garante que o rim dela vai funcionar melhor do que o meu pro resto da vida, porque ela filtra e mantém, a gente chama isso de euvolemia, ou seja, a quantidade de volume de água no corpo normal, porque seu rim é capaz de filtrar o restinho que você não vai precisar. O problema é tomar menos. Porque quando você toma menos, sofre seu rim, sofre seu coração, aumenta o risco de você fazer lesões várias vasculares. Tem gente que faz lesão séria por conta de desidratação. Tem gente que por conta do mecanismo de desidratação convulsiona, cara. Falta sangue no cérebro, para ter ideia. Então essa conta é verdade. A gente faz uma conta mais ou menos de 30 a 60 ml por quilo de peso. É o ideal. Por isso que todo mundo foi calculando aí 60, 70 quilos. É mais ou menos o que seria aí entre 2 e 3 litros de água por dia. Isso é um jeito de você se beneficiar com a certeza de que não vai te faltar água. Agora, no calor, Adalberto, aí é pior. Na insolação, como o Johnny disse, é pior ainda. Aí você tem que, às vezes, até dobrar isso. Então, você põe, por exemplo, põe um menino do exército que tem 18 anos de idade, que vai fazer uma atividade de campo por 6 dias nesse mesmo calor, com aquela roupa do exército, escura até a manga, até a canela. Esse moleque tem que beber 7 litros de água por dia. Caso contrário, ele vai ter lesão séria, e isso é uma preocupação. Eu servi o exército, era uma preocupação, manter os meninos hidratados. Porque se você mantiver hidratado, ele passa por essa onda de calor sem grandes problemas. A sacada é isso, o mundo já entendeu como é que faz. Então não teima não, meu bem, toma o santo da água. Toma aguinha, né? Vamos encher a caneca, vamos tomar aí ao banheiro quantas vezes forem necessárias, que é melhor sobrar do que faltar, pelo que o senhor está explicando aí, né, doutor? Exatamente, para quem tem o rim funcionando. Agora, quem é dialítico, por exemplo, que faz diálise e está nos escutando, sabe que isso não é uma realidade para quem faz diálise. O indivíduo que faz diálise, ele não pode tomar esse tanto de água, porque o rim dele funciona 3 vezes por semana, né? O rim dele funciona lá segunda, quarta, sexta de manhã, lá na diálise. Ele não tem rim, então a diálise substitui. Então ele é um cara que não vai tomar tanta água. O cara que tem insuficiência cardíaca severa, o coração em moringa, aqueles corações que já infartaram, que tem doença severa, ele também não aguenta muita água. Só que eu não fico preocupado de especificar cada coisa dessa, porque esses caras geralmente têm um acompanhamento médico muito próximo. E eles sabem disso. Então, para a população em geral, aumente a quantidade de água em pelo menos 50% que você toma neste momento agora que nós vamos passar aí dias de muito calor. Doutor Henrique, tem muita gente para fazer pergunta ao vivo aqui hoje, viu? Vamos começar com Beatriz Eleodoro, tem uma pergunta agora. Ei, doutor Henrique, tudo bem? Olha só, a gente está aqui falando sobre se hidratar e fazer exercício físico também nesse calorão, né? No meu caso, toda vez que eu pratico exercício nesse calor e eu bebo água, eu passo mal. Não sei o que acontece, eu me sinto enjoada. E aí eu queria saber,
O ideal é eu me hidratar antes de praticar o exercício? É eu forçar a beber água mesmo assim? O que eu posso fazer nesse caso? É Beatriz, né? Isso. Ô, Beatriz, é o seguinte, toda vez que você for fazer atividade física, aquele sangue que vai ser deslocado de dentro de você para a pele, ele atrapalha o trânsito do intestino. Então, seu estômago e seu intestino não são a prioridade de trabalhar quando você está fazendo atividade física. Se você fizer atividade física no calor, nesse excesso de calor, você vai perder mais água ainda, vai querer hidratar mais água ainda e vai jogar água para dentro de um órgão que está parado, ele não quer funcionar agora. Tanto é verdade que você vê os corredores de maratona aí fazer 3, 4 horas de caminhada e o cara não sente vontade de parar para fazer xixi. Ele não é hora de absorver. Então o ideal é meia hora antes, 20 minutos antes, fazer a ingesta da água, ingere água bastante, deixa o estômago bem cheio, que até você fazer atividade física, esses 20 minutos são suficientes para que você absorva essa água e durante a atividade física não tenha necessidade de repor tanto. Mas, Henrique, vou fazer atividade física maior. Qual é o delta de tempo que eu tenho que preocupar? Quem faz atividade física por mais de 1 hora vai ter que fazer os piques de hidratação durante a atividade física. Quem faz por 40 minutos, meia hora, não precisa se preocupar com isso. Hidrata antes e hidrata somente depois da atividade física. Quem faz por mais de 1 hora, a cada meia hora, 20 minutos, tem que tomar um pouco de água. Doutor Henrique, mais uma pergunta aqui, ó. Carlos Alberto Silva chegando na conversa. Boa tarde, Carlos Alberto. Ei, amigo. Boa tarde, doutor Henrique. Quanto tempo não falo com o senhor? Carlos Alberto. E aí, Carlos Alberto, tudo bem? Tudo bem. Bem, a gente está num estado cheio de praias, né? E praia é uma boa fuga para fugir um pouco do calor. E aí a gente vai à praia, fica ali tostando no sol e tem aquele negócio de vai entrar na água, vou molhar o pulso aqui, a nuca. Como é que fica essa questão de choque térmico? Em muito calor, entrar na água, tem uma dica aí pra gente. Isso vale isso? Passar aguinha no Carlos pulso, Alberto, teve uma vez que nós fizemos uma série de mitos e verdades. Pergunta para o Adalberto, foi divertido a beça, porque o que tinha de coisa que a mãe da gente falava que era mentira, era um negócio de doido. Isso não é uma verdade absoluta. Então você não vai ver na praia alguém aos 42 graus do Rio de Janeiro entrar na água e fazer um colapso porque entrou na água. É o contrário. O que seu corpo está querendo aos 42 graus de temperatura? Ele está querendo diminuir a temperatura dele, porque se ele passar de 38, 39, essa hipertermia, que a gente não chama de febre porque não tem infecção associada, essa hipertermia faz seu corpo parar de trabalhar. Então o que ele mais quer na vida é voltar aos 35 que ele estava. Então não é uma preocupação hoje da medicina os indivíduos que entram para dentro d'água para se refrescar. É ao contrário, isso é ideal inclusive. Isso previne a tal da insolação que o Johnny estava falando. Então, para eu não ter a insolação, é melhor que eu entre dentro d'água e quanto mais gelada a água, melhor. Então não precisa ter esse medo não. Eu preocupo mais com o cara que não vai entrar e vai continuar no sol torrando, com medo do colapso, porque aí sim o risco dele colapsar é enorme com a insolação. Doutor, olha só, a Sara tá falando aqui pra gente que na nutrição eles fazem um cálculo aí ideal para água de 35 ml por quilo da pessoa. Então eles vão calculando aí para achar um cálculo ideal. E o Robert... É isso aí, perfeito. Johnny, só lembrar que indivíduos muito, muito obesos, a gente não calcula sempre assim 35. Você pensa um cara que pesa 250 quilos, ele calcular 35 ml por quilo, ele vai passar o dia tomando água. Então isso é para indivíduos com um bom IMC, assim, um IMC perto do normal, que é aquela continha que a gente faz para saber se o cara tá ou não tá nas faixas de obesidade muito grau 2, grau 3. Mas é isso mesmo, é entre 20 e 40 e seus 35 ideal, perfeita a colocação dela. Aí o Robert está falando que ele vai nadar 15 quilômetros. Será que é 1,5 ou 15? Eu não sei, eu prefiro acreditar que é 1,5, mas ele escreveu 15 aqui. Vai fazer uma travessia. E aí ele está perguntando como que deve ser essa hidratação no dia anterior e também durante a prova. Por ser uma prova, eu acredito que sejam 15 quilômetros. Será que é isso? Eu também. Pode ser que seja. O Johnny, é o seguinte, o Robert, eu me preocuparia inclusive com a parte alimentar. Nós estamos falando de 48 horas antes, o tipo de alimento que ele tem que ingerir é um alimento de um pouco mais rápida absorção, porque senão ele entra para dentro d'água, por exemplo, comer uma feijoada no sábado à noite,
no domingo de manhã eu vou fazer uma maratona. O que vai acontecer? A feijoada ainda vai estar em trânsito dentro do meu intestino e de repente eu vou fazer atividade física vigorante por tempo maior do que 3, 4 horas no sol. Se tem uma gota de sangue no seu corpo, ela não vai estar no intestino te ajudando a jogar essa feijoada para frente. E aí é isso que faz o grande mal-estar de todo mundo, que o cara vomita e tudo mais, nada mais é do que isso. É o sangue que diz para você assim, cara, eu não vou preocupar com o seu intestino agora, eu vou preocupar com o músculo, com sua capacidade de raciocínio, com a sua pele, vou dar um jeito aqui no seu rim para ele se manter, trabalhar bem seu coração para ele dar conta dessa atividade física, seu intestino ficou para depois. E aí esse mal-estar da feijoada, ele vai fazer você parar a prova, passar mal de verdade. Então, 2, 3 dias antes, precisa lembrar disso, fazer dieta mais leve, com coisas de mais rápida absorção, ingerir bastante água nas 6 horas anteriores e entrar para a prova com um pouco menos de preocupação. Mas quem faz prova de endurance, geralmente sabe até que horas o cara faz aquele carboidratozinho, parece um ketchup, não sei se você já viu, tem gente correndo, aí o cara passa, pega um líquidozinho e joga para dentro. Isso, aquilo ali é um carboidrato de rápida absorção, aquilo ali tem alguns porquês daquilo, e aquilo é muito personalizado, então fulano de tal faz uso daquilo a cada 30 minutos, o outro faz uso a cada hora, o outro não precisa, então depende da prova, depende do indivíduo. Se ele já é um cara com capacidade de fazer 15 quilômetros nadando, com certeza absoluta ele tem esse acompanhamento. Se não tem, não brinca não, meu irmão, segunda-feira você arranja não faz isso não. Doutor, não param de chegar mensagens aqui, tá? De tudo quanto é tipo. Eu vou fazer o seguinte, vamos separar algumas aqui sobre corrida, hidratação, a importância disso, e as outras que forem chegando, se não der tempo, a gente já deixa para semana que vem, tá? O Ricardo, o Jesus, a Sara, o Robert, a Francelina, tem muita mensagem chegando. Eu vou continuar aqui com a mensagem da Francelina. Ela tá falando o seguinte, tá lembrando que tem 10 milhas garoto, já agora no domingo. Tá falando que são 16 quilômetros, gente. Isso no sol, que tá prometendo. Tem que se hidratar, ela tá chamando a atenção. E o Alessandro, ele fala também sobre essa questão da água. Ele pergunta se existe um máximo de água que pode ser consumido, porque se deixar ele bebe até mais do que é preconizado. É um bebedor de água. Não tem não. Se você tem função de rim normal, se você tem um coração normal, não se preocupe. Se você quiser beber água o dia inteiro, não tem problema. Existem algumas doenças que fazem o indivíduo tomar mais água do que deve e trazem risco à saúde do indivíduo. Mas aí nós estamos falando de geralmente doenças psiquiátricas graves, em que o cara toma 16 litros de água por dia. Aí o contexto é completamente diferente, são situações muito ímpares, raras inclusive. Para indivíduos normais não há essa preocupação assim, só pode tomar água, não tem. O que tem é preocupação com o equivalente à água. Então, por exemplo, eu tomo 6 litros de Coca-Cola por dia, lascou, você pode avisar a clínica do rim que você vai precisar de diálise. Então, na água especificamente não há problema. Qualquer suco, qualquer chá, qualquer refrigerante tem problema, porque todos eles carregam junto com o líquido alguma coisa que nesse excesso vai ter problema. Por exemplo, suco de laranja tem muito açúcar. É um açúcar ótimo, não é para parar de tomar suco de laranja, mas se você falar para mim que você está tomando 6 litros de suco de laranja por dia, eu vou mandar você comprar insulina, porque você vai ficar diabético. Então, na água especificamente não tem qualquer preocupação. No restante, não faça isso. Use em doses normais. José Carlos Schaefer. Fala, doutor Henrique, tudo bem? Ei, Zé Carlos, você tá bom? Tô bem, graças a Deus. A gente tá Ô, falando Zé Carlos, você tá no shape, hein, Zé Carlos? Ah, é, rapaz? Eu tô vendo, você acha que eu não tô vendo? Tô ficando bem. Adalberto? Quem te viu, quem te vê? E aqui, com a bochecha super rosada, goleiro, doutor. viu? Benza a Deus, pô, benza a Deus. Tamo aí jogando um futebolzinho, dando uma corridinha, tentando chegar lá. Minha pergunta tem até um pouco de relação com isso, doutor. A gente tá falando de hidratação, de exercício. Num desses exercícios que eu fiz, né, eu fiquei com muita fadiga muscular, principalmente na panturrilha. E aí eu tenho costume, né, de quando eu tô na casa dos meus pais, o meu pai faz uma massagem, que eu sinto uma dor assim terrível. Parece que tá enfiando um monte de agulha assim na panturrilha, onde você tá sentindo dor. E aí eu levei esse relato uma vez na fisioterapia e o meu fisioterapeuta falou de uma liberação miofacial, que inclusive tem um bastãozinho, né, que você compra, que ele ajuda a fazer essa liberação. É como se fosse um rolo de macarrão, né? Só que no lugar do rolo ele tem vários furinhos, várias pontas, que segundo, né, os especialistas dizem que aquilo ajuda a soltar a sua musculação, né, numa linguagem bem popular que o pessoal utiliza.
Então, a minha dúvida é justamente sobre essa, doutor. Essa fadiga muscular, o que que causa ela, né? Quando a gente faz muito exercício. Por que que a gente sente muita dor na hora da massagem? E o que que é essa liberação miofacial? Tá, vamos por partes, Zé Carlos. Esse estresse físico faz um negócio chamado miólise. Você quebra músculo porque você está tentando alcançar uma performance que seu músculo não tá acostumado. Aliás, você tem hipertrofia do músculo por conta disso, né? Seu músculo ele é avisado que ele não dá conta de fazer aquele exercício e automaticamente existe um grupo que é capaz de fornecer mais músculo. O cara fornece mais atividade de músculo, ele cresce o músculo porque o músculo viu que não estava dando conta de fazer aquilo. É isso. Na hora que você está fazendo isso, para que você seja avisado que seu músculo não dá conta, um dos mecanismos é que você, corpo, saca que você está sendo quebrado. É como se fosse uma corrente. Você tem 10 correntes puxando um navio e no final da puxada você nota que tem 9, porque uma estourou, não teve jeito, não era capaz. É mais ou menos a mesma coisa. E aí é isso que é uma das teorias que explica o porquê que no outro dia você está moído. Aquele cara que nunca fez academia, chega segunda-feira, 10 quilos de cada lado do supino, no outro dia ele não consegue dar tchau, ele não consegue lavar o cabelo. O que que é isso? É miólise, quebra de músculo por inadequação, o cara não está acostumado e, consequentemente, fica muita dor, como se fosse inflamado mesmo o músculo. A segunda coisa, correlacionando já com a liberação miofacial, por que a massagem dói? Porque a massagem pega um grupamento de músculo que está contraído, que acabou de trabalhar, que está sob estresse, que teve miólise, que está, de certa forma, inflamado pelo tipo de atividade física, e você vem em cima dessa carne e faz massagem em cima dela. Minha Nossa Senhora, é ruim? Claro que não, mas tem que aceitar a dor inicial, porque aquele músculo está sensível porque acabou de fazer atividade física. E o que é a liberação miofacial? A explicação é mais ou menos assim, ó. Quem já fez churrasco sabe que em cima da carne, em cima da peça de carne, tem uma fina película toda transparente na carne inteira. Aquilo é a fáscia muscular. O que é a fáscia? É um saco plástico que envolve um tanto de carne, um tanto de músculo. Existe uma teoria no mundo dizendo que quando você faz atividade física sob muito estresse, essa fáscia ela fica grosseira, ela faz parte da inflamação. E aí os caras inventaram uns métodos que fazem com que essa fáscia, esse saco plástico, ele volte a descolar um pouquinho do músculo, causando mais conforto para você depois da atividade física. Nada mais é do que isso, funciona e muito. Tem gente, inclusive, que faz isso milagrosamente, depois dos treinos, principalmente dos campeonatos de crossfit. Vocês vão ver isso em várias coisas de Instagram, esses treinos, e isso funciona e é verdade e adianta. Agora, o melhor disso tudo é um treinamento junto com quem sabe te explicar a progressão do treinamento para que essas lesões sejam menores, ou pelo menos pormenorizadas. Doutor, muito obrigado, viu, por mais essa participação com a gente. Tem muitas mensagens chegando, mas o nosso tempo acabou. Não sei se dá para responder rapidinho, porque ela tá pedindo ajuda aqui com a filha dela, a Renata. Tem uma filha de 12 anos que não gosta de água, ela tá dando água de coco. Tem problema, doutor? Tem. A água de coco é extremamente cheia de glicose e o equilíbrio de íons na água de coco não é igual da água. Eu tenho muitos íons na água de coco. Então, dar 2, 3, 4 litros de água de coco não é benéfico. O ideal é dar 300 ml, 200 ml ao dia sim, dia não, e o resto com água. Não tem jeito, não. E o Jadir, só para terminar agora. E 12 anos de idade, Johnny, ainda dá tempo de falar, toma e não quer saber. Bebe essa água aí. Jadir, esposa dele tá com diarreia desde 5 horas da manhã, tá tomando soro, nada resolve. Leva no médico? Leva no médico para saber se essa diarreia é infecciosa ou não. Os tratamentos são diferentes. Para cada tipo de diarreia, um tipo de orientação. Tem que ir no médico. Muito obrigado pelas informações, doutor Henrique Bonaldi. Chegam muitas mensagens aqui agradecendo sua participação e com perguntas que o Adalberto já está pegando. É isso aí, Johnny. Vamos reunir aí todas as dúvidas. Terça-feira que vem a gente responde, porque o CBN Cotidiano vai ficando por aqui, Johnny. Boa tarde, doutor Henrique. Tchau, gente. Vamos com Deus. Boa semana.